Olá a todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Conexão Hemato. Eu sou Morgane Rodrigues, uma das cofundadoras, e eu estou aqui junto com as minhas colegas Mariana Kerbauer, Luciela Kerbauer, Andresa Alice Feitosa Ribeiro, para mais um novo episódio. Só para lembrando, o Conexão Hemato, foi criado para atender, as pessoas, os entusiasmos da hematologia, com os pacientes, seus familiares, para a gente trazer informações de qualidade, e ajudar as pessoas a conhecer um pouquinho desse universo que a gente gosta tanto. E nesse episódio aqui a gente vai dar sequência, ao assunto que a gente começou no episódio passado, que a gente começou falando um pouquinho das anemias, e agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, em cada um dos tipos, até para a gente poder ter mais informação, na nossa vida do dia a dia. Então, eu vou relembrar um pouquinho, o que é a anemia. Então, quando a gente tem a baixa dos glóbulos vermelhos, que carrega o oxigênio para o sangue, lembrando que dentro desses glóbulos a gente tem uma proteína, que é a hemoglobina, que ela é grudada junto com o ferro, que a gente falou bastante no episódio passado, que é uma das causas, que é a anemia ferropriva, que a gente vai voltar de novo ao assunto, Então, acho que a Mariana podia relembrar um pouquinho dos sintomas, eu acho, Os principais sintomas aí. Sintomas de anemia, na verdade, seria, de forma geral, relacionado principalmente a cansaço, Fraqueza, indisposição, quando vai fazer algum tipo de atividade física, às vezes não tolera fazer aquilo que conseguia fazer antes, às vezes até anemias mais graves, atividades leves, como tomar banho, uma caminhada, o paciente já fica mais cansado também. Às vezes tem a palidez também, que é a hemácia que está baixa na anemia, quem dá a coloração vermelha no sangue, então às vezes a gente vê o paciente mais pálido, com aquela cor mais branca, em anemias mais graves também. E alguns podem falar que estão com tontura, mais irritados, isso tudo pode estar relacionado com anemia de forma geral. E aí cada uma que tem as diversas causas, cada uma pode ter manifestações próprias. Agora a gente vai falar um pouco mais da anemia ferropriva, que é a mais comum. Então a própria falta de ferro está relacionada com alguns sintomas, A Morgane comentou no podcast passado um pouco sobre aquele sintoma que a gente chama de pica, que é uma manifestação diferente dele ter vontade de mastigar coisas diferentes, como gelo, que é duro, tijolo, parede, terra. Então essa vontade de mastigar alguma coisa diferente, mas essa é uma coisa muito específica da deficiência de ferro, por exemplo. E eu acho que é importante, se vocês quiserem comentar um pouquinho, quando a gente tem, agora entrando mais a fundo na anemia ferropriva, chega um paciente que a gente detecta que tem anemia e o ferro está baixo, a gente parte para uma nova investigação. Você quer comentar um pouquinho, Lucila, o que a gente faz? Sim, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que ou o paciente possa estar consumindo poucos alimentos que são ricos em ferro, então o fato dele não comer aqueles alimentos, ele vai ter baixas de ferro no organismo, ou ele absorve de uma forma que não está sendo eficiente, às vezes está tomando algum remédio que diminui, por exemplo, a absorção de ferro no organismo, ou ele possa estar perdendo o ferro. Isso significa o quê? Ele tem um sangramento, Esse sangramento, ele pode ocorrer de uma forma aguda. Então, por exemplo, o paciente que faz uma cirurgia de grande porte ou que tem um trauma, ele vai sangrar, ele vai perder o ferro. Então, a gente vai ver uma anemia que era um paciente que estava vindo sem anemia e, de repente, faz uma anemia por um quadro agudo, uma perda aguda. Ou aquela perda pode ser todo mês, como acontece nas mulheres que menstruam muito, por exemplo. Então, todo mês ela vai perdendo uma quantidade de ferro que a gente não repõe depois de uma forma adequada. E se ela tem um sangramento muito exorbitante, tem mais de no ciclo inteiro, ela tem dois episódios de sangramento no mês. Então, ela está tendo muita perda ali de sangue e às vezes ela não está suprindo aquela perda, Ou está perdendo de pouquinho em pouquinho por algum problema no intestino também. Acho interessante porque você fala, está sangrando, você pensa o sangue saindo e geralmente a pessoa fala não, mas quando perde nas fezes, ele pode sair, entre aspas, mascarado, Isso. Porque ele é digerido junto ali com as fezes, ele sai misturado, então muitas vezes o paciente não percebe, que está perdendo sangue. Então é um local meio que ele pode mascarar uma perda crônica. Por isso que às vezes a gente pergunta se tem mau cheiro, Se não tá coloração, qual é a coloração, se tá muito, cor de Coca-Cola, se tem um cheiro forte.
Eu só queria lembrar mais um sintoma da anemia ferropriva, que é você ter, sabe a síndrome das pernas inquietas à noite, que fica aquela perna balançando assim? Também pode ser um dos sintomas de... E queda de cabelo de falta também, de né? queda de cabelo, a unha também estando mais A unha fraca, que é uma das quebradiça. Quem encaminha pra gente é dermato. É, Quem vai investigar exato. a queda de cabelo, né? Exatamente. E eu acho que a Lucila tocou num ponto muito interessante dessa perda intestinal, né? Porque o que a gente fica preocupado, né? Principalmente, acho que agora até diminuiu a idade que a gente começa a fazer rastreio, né? De colonoscopia, que é a nossa preocupação, né? Com o tumor do gastrointestinal. Né? Então, a gente sempre fala assim, paciente mais idoso, agora até não é mais tão idoso, né? Já está mais cedo, né? Esse screening, né? A anemia ferropriva é quase sinônimo de você fazer colonoscopia, Exato. né? Endoscopia Que é e colonoscopia. importantíssimo, né? Isso a gente não pode deixar passar mesmo. A gente pode descobrir ali uma neoplasia ou às vezes até Uma uma úlcera, úlcera, né? Um pólipo. E que é algo fácil de resolver depois, né? Então, acho que seria mais essas razões. E eu acho que a gente podia entrar, então, acho que é a questão do tratamento, né? Que eu acho que as pessoas também têm bastante curiosidade, né? Como que a gente vai repor esse ferro, né? Não sei se você gostaria de comentar um pouco, Andresa. Então, se você tem no caso, uma perda menstrual, você não tem nenhuma alteração do caso intestinal, que é também o que a gente mencionou no episódio passado, que às vezes pacientes que foram cirurgia bariátrica com redução de estômago, você pode usar o próprio trato gastrointestinal. Então, a gente faz a reposição de ferro por comprimido, ou às vezes também em crianças pode fazer em solução, né? De você provavelmente que você contabiliza a quantidade de ferro no exame de sangue e você consegue saber quanto você tem que repor daquele ferro. Então, você sabe se essa reposição vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, existe um cálculo que você faz baseado... Tudo que a gente está falando aqui da falta de ferro, você consegue verificar o nível de ferro ideal. Né? Por exemplo, gravidez, talvez isso seja um pouco diferente, você tem que botar um nível um pouco mais alto. Então, a partir desse resultado, você consegue calcular a reposição. Mas a prática mais fisiológica é você dar o ferro por comprimido, por via oral, né? As pessoas indicam reposição de ferro endovenoso, porque é mais rápido, né? Você consegue dar quase a soma total, né, do que teria que tomar por boca, você consegue na endovenoso, né? Eu acho que essa é uma do grande benefício. Brilho. No passado, existiam reações alérgicas à reposição de ferro, né? Então, no passado, até você podia fazer reposição de ferro intramuscular, que era muito perigoso, mas ficou mais fácil. Mas ainda é um procedimento, assim, que é uma segunda opção, né? De você fazer uma reposição injetável, né, de ferro. Então, e não se justifica se você consegue fazer absorção de uma maneira mais fisiológica, eu diria assim. Agora, paciente que tem um problema intestinal ou anemia muito intensa, paciente que já está com sintomatologia, como nesse caso de um trauma ou cirurgia, você pode lançar a mão do ferro endovenoso. Então, basicamente, você tem o ferro oral, que tem a formulação em drágia, comprimido ou mesmo solução, e a reposição endovenosa também. E acho que tem uma situação que eu não sei se vocês chegaram até a comentar no episódio anterior que eu não estava presente, que é muito comum, né, anemia ferropriva, que é na gestação, né? Sim, mencionamos também, exatamente. E aí, nesse momento que a gente tem ali não só a mãe com a necessidade de ferro, mas também o bebezinho que está ali formando todo o sanguinho dele, ele tá ali se formando, então muitas vezes a gente realmente, nessa situação, a gente também precisa de reposição endovenosa, né? Que a gente precisa... E mais nos rápido, casos mais também rápido. que não absorve, né? Então, as pessoas que têm doença celíaca, né, seriam exemplos, né? Ou alguma doença intestinal que a absorção está comprometida, né? Algumas cirurgias bariátricas também, nesses casos. Não adianta ficar dando comprimido só, né? que não vai absorver. Então, Doenças nesses inflamatórias casos, intestinais, né? isso. Doença de Crohn, retocolite, né? Então, realmente, esses pacientes às vezes perdem sangue intestinal e é melhor e mais rápido você fazer reposição endovenosa também. Ou intolerância, né? Tem gente que tem dor de estômago. Isso, porque às vezes existe agora tem comprimidos que você tem com uma formulação que consegue absorver e não dá tanta indisposição, mas o ferro oral às vezes solta um pouquinho o intestino, às vezes prende um pouquinho, tem pessoas que têm intolerância, isso é verdade. Mas acho que a doutora Andresa falou uma mensagem importante, né, que eu acho que é válida. Então, ter anemia não é sinônimo de precisar receber ferro na veia. Primeiro, a gente tem que identificar por que tem anemia, se tem o ferro baixo, se tiver ferro baixo, se realmente ele não tem condição de receber primeiramente por boca,
para depois ver se a indicação seria na veia mesmo. Então, só para ficar, até porque chega a ser perigoso a gente dar ferro na veia para alguém que não está com deficiência de ferro, por exemplo, né? Porque quando a gente dá na veia, a gente vai fazer um estoque daquele ferro, que a gente pode discutir num outro episódio, mas excesso de ferro também faz mal. Também é uma das causas de muita ida ao consultório, os pacientes que têm a ferritina muito elevada. Que né? não é... Nossa, é uma boa ideia. Vamos fazer com disso certeza, com certeza. Porque eu acho que é uma dúvida para muitas pessoas. Sim. Ficam muito preocupados, né? Que a minha ferritina tá alta. Exato. Então, pra gente não criar criar o problema do próximo episódio, então nem pouco, nem muito também, né? Eu acho que é uma mensagem, porque às vezes você fala, então, se meu paciente tiver com anemia, eu vou dar ferro na veia. De jeito nenhum. Primeiro, a gente tem que avaliar tudo isso. Acho que a mensagem que fica é essa. Eu acho que outra coisa importante de falar que a gente pergunta da alimentação, né? Então, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que, às vezes, assim, só a alimentação também não vai corrigir. Né? Assim, apesar de terem alimentos que são ricos em ferro, né, que seriam, então, geralmente as carnes, né, principalmente aquele suquinho que fica, né, quando você está fazendo aquele bifinho, solta aquele caldinho, lá tá cheio, né, de ferro livre lá, né, então é ótimo aquilo de ferro, né, pães integrais, fígado, espinafre, vegetal com folha verde escura, lentilha, né? lentilha, mas assim, feijão, para comer, mas tipo não vai resolver, né? Então acho que isso é uma mas coisa ajuda, importante. Acho que é bom saber se você está com deficiência de ferro, ajuda com a alimentação. Sim, com certeza, também, mas né? é isso aí. Acho que a gente podia passar um pouquinho agora para outra anemia carencial, que é a falta das vitaminas B12 e ácido fólico, né, que também estão envolvidas na produção das hemácias, mas elas têm uma particularidade que, além das hemácias, elas também estão envolvidas na formação da série branca, né, que são os leucócitos, e também das plaquetas. Então, geralmente, é aquele hemograma, né, que a gente falou um pouquinho no episódio passado, né, que é o exame que a gente consegue ver a anemia. Então, não é só a anemia que está alterado. Né? Então, a gente vê também uma baixa, né, da contagem dos leucócitos e das plaquetas, porque tem faz parte, né, da formação dessas séries aí do sangue, né? E também é super importante para o nosso sistema nervoso central. Né? Então, acho que a gente podia relembrar um pouquinho, né, das causas de falta de vitamina B12 e ácido fólico. Quem gostaria de falar? Uma das principais causas, né, que a gente identificou que está em deficiência, eu acho que é a que a gente fala que é anemia perniciosa, né, anemia megaloblástica por deficiência do fator intrínseco, que é muito a falta dessa é uma doença autoimune, né, que faz com que a gente tenha redução da absorção da vitamina B12. E, inclusive, ela está relacionada, como por ser uma doença autoimune, com outras manifestações autoimunes, né? Como, por exemplo, com vitiligo, até diabetes tipo 1. E a gente identifica tanto fazendo os exames de sangue, né? Que a gente consegue avaliar essa questão dessa autoimunidade. E a gente também pode fazer a endoscopia, que a gente vê a questão da anemia atrófica também, né? No estômago, que pode estar relacionada. E aí, a gente pensando que se a gente tem uma deficiência na absorção, né, que é alguma coisa que prejudica a absorção, lembrar que, então, se a gente tentar repor a vitamina B12 via oral, a gente não vai ser tão eficaz. Efetivo, né? A gente não vai ser efetivo. Então, seria uma indicação certa da gente fazer essa reposição intramuscular, por exemplo, que daí a gente vai alterar a via e o paciente consegue absorver a vitamina B12. Alguns medicamentos também, né, com uso a longo prazo, né, a gente tem, então, aqueles que o pessoal usa para gastrite, os inibidores de bomba também podem levar. Né? Estômago, a cirurgia bariátrica também pode estar relacionado, né? E tem algo que hoje em dia a gente vê cada vez até aumentando, que são as dietas, né? As dietas, porque grandes alimentos que são ricos, aqui entra carne, novamente, e ovo, por exemplo. Então, algumas dietas não permitem, o paciente prefere... Os vegetarianos, né, e veganos, né, principalmente os veganos, eles precisam fazer essa suplementação, né, senão eles podem lembrar que demora, né, que a gente tem um estoque grande de B12, Isso, demora anos, né, em torno de 10 a 15 demora anos. Pra gente acabar o estoque. Então, às vezes o paciente fala, mas já sou 5 anos que eu sou vegana, eu nunca tive nada, porque ainda tinha o estoque, mas isso vai indo embora, né. Exatamente. E assim, é interessante que você falou, né, Morgane, que o paciente chega com neutrófilo, pode chegar, né? Não sempre, em alguns casos, com neutrófilo baixo, anemia, plaqueta baixa. E teve um caso interessante na minha residência médica, que o paciente chegou com essas características, uma pancitopenia importante.
a gente fez o exame da medula óssea e as células ficam grandes, megaloblastoides. Lá na fábrica do sangue, elas ficam grandonas, assim. E aí, em algum momento, até ficou na dúvida se aquilo não podia ser uma leucemia, na verdade, né? Porque as células ficam grandes, começam até a ser destruídas, o DHL, que é um marcadorzinho, pode aumentar. E aí, quando a gente foi ver com mais atenção, ver a história do paciente, dosar a vitamina B12, e obviamente a gente viu, falou, não, isso daqui não é uma leucemia, e era uma deficiência de vitamina B12. Então, é um caso que nós, como hematologistas, na residência médica, a gente aprende muito a diferenciar, inclusive, Com certeza. né? Mas a própria anemia tem uma pista, né? Enquanto a da ferropriva as hemácias são pequenininhas, os glóbulos vermelhos são pequenos, nessa falta de vitamina, as hemácias ficam maiores. Então, você consegue fazer essa avaliação, e quando você vai fazer os exames, geralmente você suspeita de uma anemia por falta de nutrientes, você coloca o ferro, a vitamina B12 e agora o ácido fólico também, né? Que é uma coisa importante. E eu acho que a gente podia entrar agora na questão dos sintomas, né? Porque depois que a gente vai falar de tratamento, que vai ser super importante isso, a gente fazer essa diferenciação, né? Entre a vitamina B12 e o ácido fólico, né? Porque a vitamina B12 é super importante para o nosso sistema nervoso central e pode estar associado aos tipos de manifestação, né? Então, você pode ter formigamento, né? Das mãos, dos pés, pode ter esquecimento, falta de memória, você pode ter dificuldade de marcha, né? Não só tanto essas alterações de anemia, do hemograma, como essas alterações neurológicas, né? E aí a gente brinca sempre, né? Que você não repõe só ácido fólico, né? Se você não sabe, você suspeita que seja disso, seja... eu acho que é deficiência de ácido. Não, você tem que dar a vitamina B12, porque você pode mascarar e pode piorar o quadro neurológico se a gente não der a vitamina correta, né? Que é o vitamina B12. E eu acho que outro fato interessante é na gestação, né, a importância do ácido fólico, principalmente nas primeiras semanas, porque ele está envolvido na formação do tubo neural do bebê. Né? Então, é por isso que todas as grávidas precisam repor o ácido fólico. Isso mesmo. Exato. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho de tratamento, né? Que é a reposição. Você sabe que eu não como carne vermelha há 40 anos. E teve um tempo atrás que eu comecei a ficar com problema da memória mesmo. Assim, tava com memória fraca. Eu fui dosar o vitamina B12 e tava assim, no limite inferior. Eu fiz a reposição, melhorou. Quer dizer, isso é real. Isso é verdade. É verdade. E quem me falou assim, vê checar o seu vitamina B12 foi o Leonardo. O Leonardo Arcuri, que é hematologista. Dá uma olhadinha na sua B12. Lucila que falou aí agora. Realmente. Aí eu passei continuei não comendo carne vermelha, mas comecei a comer mais ovo, que eu gosto. Agora eu sou viciado em ovo, mas pelo menos nunca precisei de mais de reposição. Agora minha vitamina B12 está no meio ali, bonitinha. Embora a memória tenha piorado, mas aí deve ser outra razão. A minha também, mas olha, pós-gestação, brincam que a minha memória foi com a placenta. Então, a gente repõe, pode ser via oral, se você não tem nenhum problema de absorção, né? Senão a gente fala que tem que ser, que a gente fala de forma sistêmica, o que seria, ou a gente faz intramuscular, né? E agora tem umas formulações novas, sublingual, né? Que tem uma absorção rápida, né? Não passa por todo o metabolismo do estômago. Então, se você tem algum problema de absorção... Pode usar a sublingual, né? O ácido fólico, da mesma forma, né? Pode ser por comprimidos, e a gente tem muito ácido fólico também em todas as folhas verdes, né? Então, comer salada bastante e que já tem bastante ácido fólico, né? Eu acho que o ácido fólico já tem até suficiente nessas folhas verdes, se você costuma se alimentar. E a reposição é bem tranquila, né? É para ser tranquilo. Essas anemias carenciais são anemias que a gente fica muito feliz, né? Que a gente resolve, resolve, né? E é bonito de ver tudo resolvendo e melhorar sintoma. A hemoglobina subindo, a reticulócito subindo, a hemoglobina subindo, é legal mesmo. É isso aí. Então, a gente podia falar um pouquinho também agora das anemias de destruição, né? Que a gente comentou, né? E tanto das autoimunes, acho que a gente podia começar um pouquinho sobre elas, né?
que a gente tem a produção dos anticorpos e vai causar essa destruição, né? Que a maioria das vezes a gente não encontra a causa, mas pode estar associado com causas autoimunes, né? O que seriam isso? Esses anticorpos que são feitos para combater infecções, eles, por algum motivo, eles acabam atacando a gente, né? Acabam reconhecendo células nossas como estranhas e vão destruir, né? Então, acho que essa seria uma das principais causas desse tipo de anemia, que pode estar associado, que nem a Andresa falou no episódio passado, a outras doenças como linfoma, casos de infecções, doenças autoimunes. Você consegue identificar o anticorpo, mas você não sabe o que causou aquele anticorpo. Isso. Não existe teste específico para isso. Às vezes também pessoas que por alguma razão também tomaram transfusões no passado, são pessoas que podem ter criado anticorpos por causa dessas transfusões, que às vezes não são totalmente compatíveis. A gente já mencionou aqui que existe coisa além do A, B, O, e isso é muito importante. Gravidez também, né? Às vezes tem mães que agora no passado, mas tem sensibilização por causa de gestações anteriores, mas a causa mais comum de você ter é a presença dessa doença, anemia por autoimunidade, pode estar por trás um fenômeno imunológico, né? Assim como você faz anticorpo contra a sua tireoide, que às vezes faz tiroidite, você pode fazer um anticorpo contra outros elementos. E às vezes por trás está uma doença autoimune, né? Um lúpus, outras doenças também. Pode ser desencadeada por uma infecção também, né? Às vezes mononucleose, muitas vezes, às vezes ela é autolimitada, você só observa. Outras vezes você tem que interferir diminuindo a produção desse anticorpo, fazer tratamentos. E como é que a gente faz isso? Geralmente você tem que diminuir a produção desses anticorpos inibindo. Então, geralmente você faz... A primeira causa é o uso do corticoide, que é o mais fácil que você consegue intervir, né? Então, para parar a produção. Às vezes você não responde com essa imunossupressão do corticoide, às vezes você pode precisar enganar o seu baço, que é onde é o grande cemitério, você pode fazer uso de imunoglobulina, se isso é um risco muito alto ou uma anemia muito intensa. E outros tratamentos imunossupressores, que mais é uma coisa mais específica. Mas o carro-chefe realmente é o corticoide. E aquelas que estão relacionadas às outras doenças, obviamente, você tratando a causa, né? Isso. Que a doença você vai pode tratar. Ser o sinal de que o controle da doença base não está acontecendo. Né? E só lembrando que a gente falou dos carenciais, né? Então, lembrando que quando a gente vai melhorar isso, que como está tendo uma destruição muito acelerada, também está tendo uma produção muito acelerada. Sim. Então, às vezes, a gente precisa ajudar essas hemácias, né? Então, às vezes, a gente dá ácido fólico junto, né? Para ajudar essa formação dessas novas hemácias que estão sendo destruídas rapidamente também, né? Agora, faz parte junto aí. Falando um pouquinho como eu mencionei, da anemia falciforme, né? Há uma destruição dos glóbulos vermelhos, mas não por anticorpo. É por uma alteração genética, uma herança genética, uma alteração na hemoglobina, que é essa proteína que carrega o oxigênio. Essas células, as hemácias, têm um formato diferente, então elas acabam sendo destruídas precocemente. Elas formam uma foice, né? A nossa hemácia normal é ovalada, que a gente fala, né? E a falciforme, então, ela, por essa alteração genética, aí ela perde essa estrutura e ela acaba falcizando, que a gente fala, né? Então, fica no formato de foice. E aí, o que acontece é quando quando o vaso sanguíneo, assim, é maior, não tem problema, né? Vai correndo. Mas, na medida que os capilares, né, vão ficando cada vez menores, ela não consegue passar. Porque a nossa hemácia normal, ela é flexível, né? Então, ela consegue passar nesses capilares que são fininhos. Mas a célula que está alterada, que está em forma de foice, ela para, né? Então, ela acaba sendo destruída aí e causando o que a gente fala de crises de dor, né? Com infarto ósseo. Crise vasoclusiva, que a gente fala. E não é um efeito genético causado na gravidez, é uma herança recebida dos pais. Então, mas também, às vezes, os pais não são doentes, são apenas portadores disso. Mas se um pai é portadora e a mãe também, um filho pode nascer com essa alteração. Então, é muito importante, se você tem histórico de anemias hemolíticas que já nascem, você ter um aconselhamento genético para isso. E a identificação já acontece no teste do pezinho, que também é outra coisa muito importante, porque quanto mais precoce você consegue acompanhar essa criança, é mais fácil de contornar as complicações, que é um quadro bastante...
que necessitam acompanhamento desde o início, anemia falciforme. E é uma coisa importante no nosso país, porque tem uma coisa de herança genética, principalmente da etnia negra, vem junto com os cravos, porque, engraçado, porque isso criou uma vantagem evolutiva, né? Por que é tão frequente ter essa alteração na África? Porque essas hemácias diferentes, elas conseguiam resistir mais à malária. Então, era uma maneira que algumas populações ancestrais da África conseguiam. Aqueles que tinham essas alterações sobreviviam a um agravo que era a malária, né? A gente tem isso para outras patologias também. Então, a gente tem muito mais anemia falciforme em uma áreas onde tem maior penetração da população negra. Exato, exato. A talassemia, né? É outra causa. Sim, aí já é um pouco diferente, né? Já é mais... também de uma outro tipo de alteração genética, com uma complexidade também bastante grande de tratamento. Exato. Então, acho que também pode ser tema de umas próximas conversas também, né? Tratamento da anemia falciforme, melhorou acho muito, que é né? legal, eu acho que né? teve uma evolução, quer dizer, tá tendo uma evolução muito Mas a anemia grande. falciforme, eu já tenho uma pessoa que a gente pode convidar para vir aqui, para falar. Já sei quem é. Bom, eu acho que a gente está chegando ao final deste episódio, que a gente se aprofundou um pouquinho mais nas anemias, né? Muito obrigada pelo episódio de hoje, foi muito bom. Quem não está inscrito ainda no nosso canal pode se inscrever. Nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn. Comentem o que vocês acham do episódio. Deem sugestões de temas que vocês têm curiosidade, que vocês gostariam de ouvir um pouquinho mais. Nós estamos aqui para isso, né? Então, muito obrigada. E nos vemos no próximo, Até o próximo, então. no Até a próximo próxima. episódio. Até a próxima. Até. Tchau.